Tudo bem, Tudo Gustavo? bem com você, Wagner? Tudo jóia. Bom, Você tão novo, já querendo investir aí na educação dos outros. é verdade, né? É uma coisa que, assim, eu aprendi com meu pai, que eu acredito muito e que eu quero passar também para aqueles que não tiveram a oportunidade de ter os ensinamentos e os valores que eu tive com meu pai, né? Tenho Uhum. atualmente 23 anos, mas espero ainda poder fazer mais e trazer mais pessoas para fazerem mais também ao longo do tempo. Você estuda? Então, eu já finalizei meus estudos, né? Eu fiz faculdade de economia, Aham. finalizei ano passado, mas agora estou me preparando para o mestrado. Muito legal, muito bom. Ô, Gustavo, essa história de Uhum, se preocupar com o outro, de querer uhum, ajudar quem está numa situação de que realmente está precisando, uhum, é uma coisa que está muito realmente dentro de você, porque desde a uhum. infância, você já tem esse desejo, você já tem um olhar diferenciado para quem tá passando por algum tipo de Uhum. necessidade, né? Assim, na verdade, o meu irmão é uma pessoa mega carismática. Meu pai também, desde o início, ele já trabalhou como professor. Então, ele sempre veio trazendo, carregando isso com ele, tentando ajudar o próximo e etc. Também pela religião deles. E é uma coisa que eu acabei absorvendo, assim, em menor escala, porque eles são muito mais abertos do que eu. Mas é uma coisa que dentro de mim eu vejo como uma necessidade para a gente realizar na sociedade, né? Agora, depois que você passou um tempo nos Estados Unidos, você Uhum. entrou em contato com uma comunidade muito forte quando o assunto é ajudar outras pessoas. Conta pra mim, como é que foi essa experiência e qual foi o impacto que isso teve na tua vida? Exato. Nos Estados Unidos, a comunidade é muito fortalecida, né? É muito comum, por exemplo, a gente ver em tragédias, como aconteceu agora, por exemplo, no Texas, o país inteiro se movimentar para arrecadar dinheiro e ajudar Uhum, eles, enfim, montar uma base de uhum, suporte para o Estado ou para quem acabou sendo afetado, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa comunidade ainda tão fortalecida, né? Por exemplo, a gente pode citar alguns desastres que aconteceram e a gente não viu o país se movimentando como um todo para impactar esses desastres, para ajudarem nesses desastres, né? E é basicamente isso que eu quero começar a fomentar, né? No sentido de, por exemplo, quando a gente fala de jovens, a gente tem muita gente que tem escassez, né, de realizar de tempo mesmo, tem tempo disponível para fazer as coisas acontecerem. Digo isso, por exemplo, quando eu estava na faculdade. Eu ainda não trabalhava, só estudava, eu tinha um tempo ocioso que eu podia aproveitar de alguma forma, e foi aí que eu comecei a me dedicar. Então, poxa, se você começa a pensar em grande escala nos jovens que têm tempo disponível, você consegue ver que existe muita oportunidade, coisas para serem feitas. Então, é um pouco dessa linha que eu acredito muito, né? A sociedade se agrupando e se ajudando uma outra. O que acontece é que quando a pessoa tem um tempo livre, ela não está preocupada em ajudar quem está precisando, né? Não assim tão forte, né, dizendo assim, né, mas é algo que, por exemplo, talvez se ela tivesse uma linha de pensamento de se agrupar e querer fazer alguma coisa em conjunto, poderia ter um impacto muito maior, né, como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Você entrou em contato com um grupo de pessoas que estavam nas ruas fazendo Uhum, malabares para uhum, poder ter algum dinheiro, fazer o seu sustento dessa forma. E aham, você começou a ensinar essas pessoas. sim. Como é que era esse processo? Você levava material didático para o meio da rua? Como é que era isso? Exatamente, era alguma coisa bem formal mesmo, né? No começo foi algo assim que eu olhei e parei e falei, não, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Para depois eu pensar, putz, e agora, como é que eu vou estruturar isso, né? Então, no início, eu juntava sinal de grandes empreendedores, que hoje é muito fácil na internet você arrumar conteúdo, né? Então, pegava canais de YouTube, entrevistas, pegava aulas online que as pessoas mesmas forneciam, iam com eles e iam passando claramente o que eles queriam aprender, né? Então, por exemplo, um queria aprender inglês e matemática. Então, preparava com base nisso alguns conteúdos do YouTube e ia acompanhando eles e ajudando eles no que eu conseguia ajudar. Se eu não soubesse, eu procurava na internet, também tinha disponível lá e eu só tentava, de certa forma, traduzir de uma forma mais simples para ele poder entender. É interessante, Uhum, eu fico bastante impressionado assim com pessoas que têm o teu olhar, porque uhum, se a gente pensar na sociedade, grande parte da sociedade, quando uhum, olha alguém na rua fazendo qualquer coisa, a pessoa tem um olhar meio marginalizado por aquela pessoa, né? Então aham, ela quer sair de perto. E sim. você, ao contrário, você foi Uhum, até a necessidade das aham, pessoas procurando que elas tivessem uma condição de vida melhor, né? aham. Exatamente, né? Hoje, infelizmente, a gente vive num país muito difícil, né? Existe o risco, obviamente, na rua, né? A gente nunca sabe a história de quem É. está lá, mas a grande maioria das pessoas são pessoas que realmente precisam de Uhum. suporte, né? E é isso que eu quis validar naquele momento, né? Eu não sabia o que estava para acontecer, eu não sabia muito qual
era a história que estava por trás, né? Mas foi validando, chegando, conversando, que você acaba entendendo o modelo ideal para você trabalhar. Bom, aí, como acontece em qualquer modelo de ensino-aprendizagem, algumas pessoas não começaram a demonstrar um interesse tão profundo, né? Sim. Foi aquele primeiro impacto, mas depois Aham. algumas pessoas foram deixando esse estudo de lado. Mas o Gabriel Aham. continuou firme. Sim. E queria que você me contasse como é que foi essa história do Gabriel. Ele quis realmente continuar estudando e você investiu pesado no Gabriel. Você viu potencial no Gabriel. Exatamente. Assim, não só o potencial que eu vi nele, mas eu vi essa vontade enorme de querer fazer as coisas acontecerem e vi que, pô, se tivesse suporte, pudesse dar as oportunidades que meu pai me deu, ele poderia fazer grandes coisas também, né? O Gabriel foi a última pessoa que eu conheci dentro de um grupo de 4, né? Só que, como você disse, o aprendizado, ele tem uma colaboração mútua, né? Se o professor não quer ensinar, mas o aluno não quer aprender, você não tem o que você consegue fazer, não vai forçar a pessoa a fazer. Já o Gabriel, ele estava muito propenso, muito aberto a aprender, ele acreditava muito nele mesmo, ele gosta de ler, ele gosta de ir atrás e conhecer coisas novas. Então, todo o conteúdo que eu ia direcionando para ele, ele foi absorvendo e também foi ajudando a guiar. Por exemplo, ele não tinha diploma de ensino médio, né? E um dos objetivos nossos sempre foi baseado em educação e empreendedorismo. Eu falei, olha, vamos lá, então, primeiro a gente tem que colocar você numa escola e você entrar numa faculdade, né? Mas ele falou assim, olha, tem um negocinho no Enem que se você atinge uma certa nota, eles te dão um certificado de ensino médio. Ele falou, não, então vamos lá. Então a gente começou a ir para o Enem. Quem trouxe isso foi ele, né? Ele que me deu direcionamento também e eu só fui ajudando na parte de suporte. Você foi preparando para que ele fizesse a prova. Exatamente, na verdade foi mais fornecendo estrutura e dando livros, né, para que ele pudesse se inspirar e pudesse aprender outras coisas, como gestão de tempo e etc. E passando o que meu pai foi me influenciando, né, dizendo, olha, você tem que ir para a faculdade, isso você vai aprender nisso, isso aqui você vai acabar vendo nesse certo período, enfim, dando essas experiências. Agora, o Gustavo, tinha um problema, porque tanto você quanto o Gabriel estavam muito motivados nesse processo todo, mas a família do Gabriel não. Exatamente. Existe, infelizmente, o que você acaba esbarrando são os conflitos externos do mundo que ele vive, né? O Brasil é muito grande, a diferença é enorme, né? Então, quando você acaba indo para um mundo em que uma pessoa que não é do seu mundo, que você está acostumado a vivenciar, ele acaba tendo externalidades que acabam direcionando ele para um certo momento, né? E às vezes a pessoa não acertou, não teve a sorte na vida e não conseguiu atingir um certo objetivo, acaba tentando direcionar, falando, não, isso é besteira, é perda de tempo, vai fazer o que você vai fazer e vai em frente. E isso acabou afetando bastante, mas foi por um período curto de tempo, porque ele foi tendo resultados, né? Então isso foi motivando. A família também foi vendo. Foi vendo, exatamente. Aí hoje ele está na faculdade, graças a Deus. Pois é, hoje ele está na faculdade. Como é que acontece isso? Porque ele não tem condições de pagar pela faculdade que ele faz, né? Não, infelizmente não tem, né? Mas ele já estagia, então ele consegue se sustentar com o dinheiro que ele tem do estágio, e quem paga a faculdade dele sou eu, meus pais e meu irmão. Adotaram aí. Adotamos Adotaram o Gabriel. Uhum. Gustavo, é muito interessante porque eu estou falando sobre a sociedade de um modo geral, a gente não tem um olhar tão propenso a ajudar quem está precisando, infelizmente, né? Como você disse, a gente precisava se organizar mais para ajudar a quem precisa. E alguém que tem uma família estruturada como você tem, alguém que conseguiu ter um pai que foi muito próximo e foi ajudando, né? Olha, é por aqui, é esse o caminho, olha, dedica aqui, dedica ali. Você poderia ter escolhido, você, teu irmão e até o teu pai, inclusive, poderiam ter escolhido um caminho de, bom, eu tenho essa estrutura, então eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou fazer as minhas coisas. E esse pessoal que está aí na rua, eles poderiam fazer também, mas não fazem porque não querem. Estão aí na rua porque poderiam estar em outros espaços, mas optaram por estar aí. É o que muita gente pensa. Sim. Por que você fez diferente com 23 anos, mais novo ainda, você já fazia esse trabalho? O que tem de diferente aí? O que faz com que vocês se motivem a tirar o foco só do que é construir a vida de vocês para olhar para quem precisa? Olha, não tem nada de especial, assim, dizendo, tá? É muito mais propósito, né? É o que você quer chegar lá na frente, olhar para trás e ter orgulho do que você fez, né? Para mim, eu sempre tive contato com pessoal mais carente, né? Então, para mim, sempre foi claro por que muitos deles não iam para frente, né? Que era essa questão de suporte mesmo. A maioria não tem família, às vezes não tem dinheiro, enfim, ou alguma aleatoriedade da vida não permite que ele avance, né?
Então, sempre foi essa questão de propósito e querer também expandir essa palavra para as outras pessoas, né? Hoje, por exemplo, você vê um movimento muito forte com os animais, né? Hoje as pessoas muito precisam parar, pegar um cachorro, levar para casa, tentar arrumar um lar para um cachorro. Por que não com um ser humano, né? Por que não com uma pessoa, né? Então, basicamente, às vezes é um tipping point, assim, né? É um ponto de inflexão que você acaba começando a construir e acaba se expandindo de certa forma para as pessoas, né? Mas é realmente isso, é propósito. Eu acho que a gente precisa de uma mudança. Eu sou apaixonado pelo meu país. Eu acho que se as pessoas não começarem a reagir de certa forma, a gente não vai ver o país crescendo na velocidade que a gente quer e chegando no patamar que a gente quer. Então, acho que se a gente começar cada um a pensar micro, mas vendo que existe a possibilidade de expandir para o macro e começar a atuar, a gente consegue fazer grandes coisas para o nosso país. Com certeza. E a gente foi criado para conviver de forma coletiva, né? A gente realmente não é uma ilha. Então, a gente fica com essa ilusão muito de cuidar dos nossos próprios interesses, quando, na verdade, a nossa realização plena é quando a gente expande esse conceito de propósito, como você falou, né? Propósito é muito mais do que resolver as minhas coisas, é cuidar também de outros. Eu imagino que ver o Gabriel hoje na universidade seja uma realização para você, né? E não só você ter finalizado o teu curso e agora está trabalhando. Inclusive, ele faz faculdade do quê? Ele faz administração. Faz administração. E marketing, né? Voltado a marketing, na Embi Morumbi. Então, ver o crescimento do Gabriel e de outros que podem surgir aí é muito importante, porque a gente está vendo a nossa sociedade sendo construída a partir de quem realmente tem vontade de crescer. E não só com as pessoas que tiveram oportunidades. Você teve oportunidades, né, na sua vida, porque você teve um suporte familiar e financeiro, mas nem todo mundo tem uma história igual. Exato. Eu acabei dando sorte, de certa forma, né, de cair numa família abençoada, assim dizendo, né? Mas muitas pessoas não tiveram essa sorte. E, assim, uma coisa que é legal a ver é que, assim, a gente está no começo, né? Imagina, talvez daqui 20, 30 anos, talvez a gente possa encontrar um grande líder numa dessas motivações e suportes que a gente dá para pessoas, ou um grande empreendedor que pode fazer uma grande diferença no nosso país, né? É uma questão de realmente ir, fazer acontecer e assim, de ruim é muito difícil dar, né? É uma visão que você tem muito positiva sobre o que você acaba fazendo, né? Isso que é legal do contexto da história. E eu imagino o quanto de talento não tem por aí, né? Escondido. Exatamente. E talento que não pode ser desenvolvido justamente pela falta de oportunidade. Exato. Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Eu gostei muito de ter entrado em contato com a tua história. A gente precisa realmente de mais pessoas com um olhar parecido com o teu, com o do teu pai, com o do teu irmão. Vocês nem são uma ONG organizadas, não, né? exatamente. Vocês são pessoas que têm vontade de fazer diferença. Vocês são pessoas que têm vontade de olhar para o outro e tentar fazer com que eles tenham oportunidade. Então, é muito bom. A gente realmente precisa, como o povo brasileiro, parar de só reclamar de quem está no poder e partir para uma ação, né? Como vocês têm feito. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Wagner. Muito obrigado mesmo. Valeu, Foi um prazer.